O Brasil está enfrentando difíceis ajustes fiscais, enquanto o ministro das Finanças tenta convencer alguns políticos sobre a necessidade dessas medidas. Eu sou Luciane Miranda com o São Paulo Direct da Educascope TV, em parceria com a La Presse. Hoje vamos conversar com Paulo Correia, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Qual é a maior dificuldade em convencer os políticos sobre a necessidade de tais medidas? Nós acreditamos que os políticos não estão essencialmente convencidos sobre a importância do ajuste fiscal no Brasil. O desafio é acomodar diferentes interesses, como em qualquer país democrático, para encontrar o caminho certo. Nesse sentido, a questão é menos sobre tomar ou não essas medidas e mais uma questão de como implementá-las. Considerando os desafios que estamos enfrentando, não apenas no Brasil, mas também na economia internacional, o nosso alcance reduz um pouco e os custos desse ajuste aumentam. É relativamente natural que estejamos enfrentando alguns desafios para identificar o caminho certo e sustentável para o ajuste fiscal. É desnecessário insistir na questão de que, do ponto de vista do governo, aumentar o rácio da dívida em relação ao PIB para níveis sustentáveis seja uma prioridade no longo prazo. Isso tem sido prioridade desde o início e continuará sendo para essa administração. Há muita pressão da sociedade para cortes nos gastos do governo. O que você diria sobre isso? Nós temos cortado muitos gastos ao longo dos últimos meses, desde o início da nova administração da presidente Dilma Rousseff, incluindo cortes importantes nos programas destaques da administração anterior, como Minha Casa, Minha Vida e o Pronatec. Esses programas têm grande valor para a sociedade brasileira, mas ainda assim, dadas as limitações orçamentais, eles sofreram cortes. A questão fiscal no Brasil, nesta fase, é menos sobre o quanto vamos cortar agora. É menos sobre o quanto vamos cortar agora e muito mais sobre a forma como vamos abordar um programa estrutural de gastos brasileiros, o que é essencialmente um crescimento real ao longo dos anos, que é insustentável. Não há muito que possamos fazer no curto prazo para alcançar um superávit primário. E além disso, tivemos uma redução nas receitas por causa da recessão. No curto prazo, estamos fazendo o melhor que podemos para alcançar os melhores resultados. Não devemos esquecer a importância das pressões atuais e futuras dos fatores estruturais. Nós continuamos a aumentar os gastos, e parte disso tem a ver com as pensões sociais e a importância das reformas das pensões, e também com gastos constitucionais, que são, de certa forma, atrelados ao salário mínimo. Há várias questões estruturais que precisarão ser abordadas com o tempo para estruturar, não só hoje, mas também nos próximos anos. A relação entre despesas e receitas em níveis compatíveis com a sustentabilidade da dívida do país. Na minha opinião, esse é o maior desafio que enfrentamos no momento. Existem planos do Ministério, juntamente com o Banco Central, para a taxa de câmbio do dólar diante do real? Nas últimas semanas, a taxa de câmbio disparou por causa da volatilidade política. Isso não é bom. Entretanto, esta administração acredita que a taxa de câmbio deve encontrar seu próprio nível de equilíbrio. Com a sustentabilidade fiscal, a taxa de câmbio deveria se estabilizar. A taxa de câmbio é o preço básico para a gestão de relacionamento com o mercado externo, com a economia internacional. E por isso é muito importante que os investidores estrangeiros, exportadores e importadores brasileiros e empresários em geral possam fazer planos com uma taxa de câmbio mais ou menos estável.
exchange rate that is more or less stable. So the primary objective. O principal objetivo é encontrar as variáveis fundamentalistas que vão permitir que a taxa de câmbio permaneça estável, o que permitirá que empresários planejem suas atividades de exportação, importação e estratégias de crescimento. O Brasil tem uma posição muito forte em termos de reservas. O Banco Central e o Tesouro Nacional mostraram no passado que estão preparados para agir em determinadas circunstâncias. Eu não vejo por que isso não possa acontecer novamente. Eu não estou dizendo que esse será o caso, mas demonstra a prontidão do governo para agir em determinados momentos difíceis para estabilizar e acalmar o mercado. Qual é a sua opinião sobre a pressão da sociedade contra a criação da CPMF e outros impostos? Ninguém gosta de pagar impostos, mas as pessoas estão dispostas a isso quando entendem o propósito. Um dos desafios que temos é mostrar como a CPMF é a melhor opção disponível no momento para trazer sustentabilidade fiscal no curto prazo. Como uma ponte ao longo de 3 ou 4 anos, e durante esse período, qual será o nosso dever de casa? Se tratando de reformas estruturais, a CPMF não é a solução. Na melhor das hipóteses, é uma medida temporária que vai ajudar a comprar tempo para trabalhar em iniciativas estruturais, que tornarão a relação entre despesas e receitas compatíveis com uma proporção de queda da dívida em relação ao PIB. O Ministério das Finanças, como uma equipe, pode e deve fazer um trabalho melhor em explicar à sociedade como a CPMF, entre todas as outras alternativas, é a melhor solução que temos no momento. Talvez isso não seja bom e as pessoas não queiram um aumento nos impostos, o que é perfeitamente compreensível. Entretanto, juntamente com iniciativas para manter os custos baixos, essa é a melhor alternativa no curto prazo para ajudar a alcançar um maior nível de receitas. Mais uma vez, explicar à sociedade por que esta é uma iniciativa temporária e por que precisamos dela. O mais importante, o que pretendemos fazer nos próximos 1 a 3 anos para controlar as despesas estruturais facilitaria o apoio da sociedade em relação a esse aumento de impostos. O Ministério está pronto para o diálogo quando necessário? O ministro e toda a equipe estão sempre prontos para o diálogo quando necessário. Não há outra alternativa nesse processo, e é bom que seja assim. Você não quer viver em uma sociedade onde não precisa dialogar e negociar para implementar esses tipos de iniciativas importantes. Estamos prontos para o diálogo e para negociar. Present to several business gatherings, so trying to respond to any invitation in any. Na verdade, o ministro esteve presente no Congresso sempre que solicitado. Ele tem participado de várias reuniões de negócios e a equipe está tentando aceitar qualquer convite ou oportunidade para explicar essa estratégia fiscal. Além disso, eles também querem explicar a meta de crescimento no longo prazo e como o governo poderia implementar algumas reformas microeconômicas para estimular o crescimento da produtividade e o crescimento da economia brasileira em uma base mais sustentável. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.